Vamos falar agora sobre reta. Uma reta é um conjunto de pontos infinitos, e, portanto, a reta é infinita e ilimitada, e sua representação geométrica é dada por uma linha única com seta nas duas extremidades, indicando que ela é infinita em ambos os lados, como nesta imagem, em que podemos ver três exemplos de retas: horizontal, inclinada e vertical. Uma reta pode ser representada através de equações, como a equação reduzida, que diz que y é igual a m vezes x mais n, onde y e x são as coordenadas de um ponto qualquer da reta, enquanto que m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Deixando um dos membros da equação reduzida igual a zero, chegamos na seguinte equação: y menos mx menos n igual a zero. Essa é a representação da equação geral da reta. Para ser mais específico, é um caso particular da equação geral, em que o número que multiplica a variável y é o número 1. Podemos escrever a equação geral da reta de uma forma mais genérica, da seguinte forma: ax mais by mais c igual a zero, onde y e x são coordenadas de um ponto qualquer da reta. Tanto a equação 2 quanto a equação 3, elas representam a equação geral da reta. Assim, analisando essas duas equações, podemos concluir que, na equação geral, o coeficiente angular m é igual a menos a sobre b e o coeficiente linear n é igual a menos c sobre b. O coeficiente angular da reta, ele representa a inclinação da reta com relação ao eixo x. Na figura ao lado, podemos verificar a reta que passa pelo ponto A e o ponto B. As coordenadas do ponto A são xa e ya, e as coordenadas do ponto B são xb e yb. Com a diferença dessas coordenadas, podemos montar o triângulo amarelo. O ângulo formado entre a reta que passa por A e B e a horizontal é o ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa, ela mede a inclinação dessa reta com relação à horizontal. Portanto, m, que é o coeficiente angular, é igual à tangente de alfa. A tangente de alfa é uma relação entre os lados do triângulo amarelo. A tangente de alfa é o lado oposto ao ângulo alfa, yb menos ya, sobre o lado colado ao ângulo alfa, xb menos xa. Assim, chegamos na seguinte equação do coeficiente angular, a equação 5. Através da equação do coeficiente angular, podemos chegar na seguinte equação para determinarmos uma reta: y menos ya é igual a m vezes x menos xa. Y e x são coordenadas de um ponto qualquer da reta. Ya e xa são coordenadas de um ponto conhecido da reta. E o m é o coeficiente angular. Através dessa equação 6, podemos chegar nas outras equações que já vimos: a equação reduzida, se isolarmos a variável y, e a equação geral, se deixarmos um membro desta equação igual a zero. O coeficiente linear da reta representa o valor em que a reta corta o eixo y, ou seja, ele é o valor de y quando x é zero. Agora que sabemos determinar uma reta, podemos então verificar as posições relativas entre as retas, que podem ser coplanares, ou seja, retas que pertencem ao mesmo plano, e podem ser retas reversas, que pertencem a planos diferentes. Nas retas coplanares, temos três posições relativas possíveis. As retas podem ser paralelas distintas, paralelas coincidentes ou iguais, ou retas concorrentes. As retas paralelas distintas, elas possuem a mesma inclinação. Assim, o coeficiente angular delas são iguais, portanto, MP é igual a MQ. Além disso, elas não possuem ponto em comum. Então, elas cortam o eixo Y em pontos diferentes. Assim, o coeficiente linear delas são diferentes. NP é diferente de NQ. Retas paralelas coincidentes são retas iguais. Assim, elas apresentam o mesmo coeficiente angular, portanto, MP é igual a MQ, e também apresentam o mesmo coeficiente linear.
e assim NP é igual a NQ. Retas concorrentes são retas que se cruzam em um ponto e, portanto, elas apresentam inclinações diferentes. Assim, o coeficiente angular delas são diferentes. MP é diferente de MQ. Um caso particular das retas concorrentes são as retas perpendiculares. As retas perpendiculares são retas que, ao se cruzarem, formam um ângulo de 90 graus. E o produto dos seus coeficientes angulares é igual a -1. Assim, MP vezes MQ é igual a -1. A solução do sistema linear com n equações representa a intersecção entre as n retas que são representadas pelas equações. Assim, se as retas são concorrentes, ela possui um único ponto de intersecção e, portanto, apresenta solução única. E o sistema de equação é classificado como SPD, sistema possível determinado. Sistema possível porque existe solução. Determinado porque existe uma única solução. Agora, se as retas são paralelas coincidentes, elas possuem infinitos pontos de intersecção e, portanto, vai apresentar infinitas soluções. E o seu sistema de equação é classificado como SPI, sistema possível indeterminado. Já se as retas são paralelas distintas, elas não possuem ponto de intersecção, ou seja, elas nunca vão se tocar e, portanto, não existe solução. E o sistema de equação é classificado como SI, sistema impossível. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está